O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos no 15º domingo do tempo comum e a liturgia nos apresenta
a parábola do semeador. Interessante acompanharmos ponto a ponto o que o Senhor nos propõe neste dia. Sabemos perfeitamente que o semeador é o próprio Jesus Cristo, pois Deus, na sua bondade e generosidade, lança a semente em todos os terrenos. E a semente é a palavra de Deus, a graça do Senhor. E os terrenos são as almas, os corações que o Senhor lança a sua palavra. Mas é importante reconhecermos que há atitudes, são 4 atitudes diante da mesma palavra que o Senhor lança. Por isso acompanhemos, primeiramente, essa palavra que é lançada à beira do caminho. Depois, um terreno pedregoso. Em seguida, em meio aos espinhos. E por fim, numa terra boa. Que nós possamos ouvir essa palavra e nos perguntarmos: qual é o terreno do meu coração? Qual é a minha atitude diante da palavra de Deus, diante da graça que o Senhor sempre e constantemente me oferece? Pensemos. Jesus que lança a semente à beira do caminho, demonstra o seu amor, pois a semente é algo valioso, mas ele coloca à beira do caminho, um terreno duro, pisoteado, mas ainda assim, ele lança a semente. Que imagem também num coração fechado a Deus, endurecido e insensível à voz de Deus. Por isso, quantas pessoas de coração duro ignora a Jesus, ignora as Escrituras e a palavra de Deus. Também nós podemos, em algum momento da vida, ter um coração endurecido por tantos acontecimentos, por tantas coisas que fazem com que essa palavra não penetre em nossos corações. Por isso, o Senhor diz que vêm os pássaros do céu e comem essas sementes. A imagem do modo como o demônio age nas almas das pessoas. Vem de assalto, com rapidez, e tira essa palavra, e assim impedindo que ela germine. Por isso, quantas pessoas vivem como se Deus não existisse? Em nosso tempo, é comum encontrarmos pessoas que se dizem espirituais, mas que não se liga a nenhuma religião, que gosta de ouvir músicas católicas, pregações de padres católicos, que gostam de vez em quando ir a um evento católico, mas diz: eu não quero me ligar a nenhuma religião, eu quero viver uma espiritualidade. O que está dizendo? Que não quer se ligar de modo algum à palavra de Deus. Porque a palavra de Jesus, ela é performativa, é vinculante. Ela transforma. Escutamos hoje a primeira leitura do profeta Isaías. A minha palavra não volta sem produzir o efeito pretendido. Ou seja, corações duros, que diz que ama a Deus, mas não reza, não visita o Santíssimo Sacramento, não participa da Santa Missa, não se confessa, não faz obras de caridade, de modo algum está ligado à religião, à disciplina da oração. Podemos nós também correr esse grande risco de dizer que somos apenas espirituais. E quando dá certo, nós vamos até a igreja. Por isso o demônio colocou no coração de muitas pessoas uma certa tolerância. Sim, devemos respeitar as escolhas de cada pessoa. Mas isso não significa deixar de anunciar Jesus Cristo, de anunciar a verdade da fé. Porque muitas pessoas do nosso tempo não receberam um anúncio autêntico e sincero da verdade católica, da importância do sacramento da Santa Missa, do sacramento da confissão, da oração diária, da visita ao Santíssimo, a devoção à Nossa Senhora.
Porque essa tolerância levou a um certo esfriamento da fé. De pensar que toda religião é boa e se fala de Deus é o que importa. Por isso temos cristãos católicos que têm uma fé um tanto diluída, que são mornos, porque não têm um fervor e a convicção que diz: somente na Igreja Católica se encontra a salvação. Todos os meios de salvação se encontram na Igreja Católica. Muitos católicos não estão convencidos desta verdade. Recentemente, uma pesquisa norte-americana perguntava sobre a transmissão da fé e como ela atingia os jovens nas diversas religiões. Aqueles que têm menor incidência na transmissão da fé, os judeus. Em segundo lugar, nós, os católicos. Por isso, hoje nós estamos sofrendo as consequências da falta de uma pregação que diz que somente na Igreja Católica se tem salvação, que é necessário os sacramentos para alcançar o céu, porque se deixou levar por essa astúcia de Satanás, que toda religião é boa. Por isso muitas pessoas já não se interessam mais na disciplina da Santa Missa a todos os domingos, da confissão frequente, do amor aos santos, a devoção à Virgem Maria. Porque foi colocada em seus corações essa mentira de Satanás, que toda religião é boa. Se todas são boas, portanto se concluiu que se eu for ou não for, se for nessa ou naquela, tudo está bom. Não é isso que Jesus nos ensinou. Ele quis a igreja, ele quis um caminho seguro de salvação. Por isso, é uma semente que foi tomada, que foi arrancada, por isso não germinou em tantos corações. Outro terreno que caiu essa semente, um terreno pedregoso, a semente germinou, mas como não tinha raiz em si mesma, não tinha profundidade, veio o sol e a secou. Pois Jesus diz da superficialidade. Aquilo que não tem raiz está fadado ao fracasso e acabar por si mesmo. Que isso também possa nos ensinar. Será que a minha vida tem a profundidade necessária para que eu possa suportar o sol, as intempéries e permanecer fiel a Deus? Quantas vezes nos tornamos pessoas que falam somente banalidades, frivolidades? Se pergunte, na sua casa, no encontro com os amigos, quais tipos de assuntos são frequentes? Fofocas, notícias de famosos, memes. Quais são as conversas que nós temos? Qual tipo de relação nós criamos com as pessoas? Porque muitos de nós têm uma superficialidade no relacionamento interpessoal, superficialidade na fé, porque se deixa levar apenas pelas emoções. As emoções são companheiras de viagem ao longo da vida. A alegria, a tristeza, o ânimo, o desânimo, fazem parte da vida. Mas elas não devem ser aquela que conduz a nossa vida. Não é o timoneiro da nossa barca. Porque o que deve conduzir a nossa vida não são as emoções, mas sim a convicção da fé. Porque em minha alegria e tristezas, permaneço fiel ao Senhor. Imagine aquilo que diz Jesus. Quantos pereceram por questão de momento? Ora quero rezar, ora não quero. Estou animado, portanto vou à igreja. Não estou mais animado, desisto. Nós não podemos ser inconstantes. Por isso Jesus nos exorta a constância na fé e a profundidade na oração, a profundidade no relacionamento interpessoal. É importante que nós observemos e devemos
elencar uma assembleia de vozes. Quais são as pessoas que participam da minha vida? Quais são as pessoas que eu gosto de ter por perto para me aconselhar, para me ajudar nas minhas indecisões? Geralmente são pessoas de profunda oração, de profundo amor a Deus, de amor às pessoas. Pessoas observadoras e silenciosas. Porque quando falam, quando dão conselho, querem o bem da outra pessoa. Não está interessado em apenas falar o que o outro quer ouvir. Está interessada em fazer a outra pessoa crescer. Se pergunte, será que de fato eu sou uma pessoa de referência na minha casa, na minha família? Será que as pessoas me veem como alguém digno de dar um conselho? Ou será que sou superficial demais e não transmito credibilidade? Muitas vezes na própria casa, o pai e a mãe não conseguem educar perfeitamente o filho porque não tem a profundidade necessária, a maturidade suficiente para corrigir, para acompanhar, para discernir entre bem e mal, porque não formou o coração, não formou devidamente para acompanhar os seus filhos. Por isso, eles procuram referências fora de casa e podem encontrar referências totalmente estranhas à fé, à moral católica. Quando não se tem essa referência em casa, é porque está vivendo uma superficialidade. Organize melhor a sua casa, a convivência familiar, para que tenha uma profundidade na convivência. Quantas vezes nós queremos viver somente do extraordinário, de coisas estrambólicas, e esquecemos que a vida familiar passa por uma rotina, por uma convivência. É importante considerarmos isso ao longo da nossa vida. Se quero ser superficial ou se quero ser uma pessoa profunda. Mas isso só vem da oração e da amizade com Deus e do crescimento das virtudes, do conhecimento pessoal. Terceiro elemento, um terreno cheio de espinhos. Jesus está nos dizendo que as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a palavra de Deus. Sufoca a graça de Deus em nossa vida. Aqui quantas vezes nós encontramos pessoas que diz não ter tempo para ir à missa, não ter tempo de rezar, não ter tempo de estar com tempo de qualidade com sua família. E vai pouco a pouco matando esta graça da convivência, da oração e da piedade. Porque muitos estão preocupados somente com bens materiais, pensando que somente isso preenche o ser humano. Precisamos nós reavaliar as nossas desculpas. É correria demais, por isso não rezei. Observe, se você reza todos os dias o Santo Terço, de repente o seu cronograma sai do controle. Acontece algo atípico no seu dia. Se você não tiver sangue no olho, a primeira coisa que você tira é o terço. Depois eu rezo, Deus entende. Hoje foi difícil, estou cansado. Está vendo que é pouco a pouco que o diabo vai entrando e vai tirando de nós o bom propósito? Vai sufocando até aquela graça morrer em nós. A vida familiar não é de repente, não é do nada que o casamento vai deteriorando. Por não ter convivência, por não ter diálogo, por não ter afeto. Os nossos filhos. Quantas vezes nós escutamos pessoas que lamentam. No nosso tempo era diferente. Brincava disso, daquilo outro. Subia em árvore. Ralava quando brincava de bicicleta. Caía aqui e acolá. Banhava no rio. Pescava. Hoje as crianças são diferentes, né, padre? Não fazem mais isso.
Por que não fazem? Porque não propõem. Porque o pai e a mãe preferem dar uma tela de um telefone, de uma TV, para ele ficar ali. Para não se cansar. Quem tem criança pequena sabe quanta energia deve ser gasta para com essa criança. Mas de repente nós não queremos isso. Nós deixamos sufocar pelo comodismo. Não quero ser incomodado, portanto eu dou para ele o telefone. E hoje em dia fala isso sem nenhum remorso. Ah, padre, se não for assim, não dou conta não. Nosso menino é o cão. O dia inteirinho na minha cabeça, estou ficando doido. Porque não aplica a energia em coisas que de fato criam memórias afetivas. Se observarmos bem, em nosso tempo, há pouca convivência entre pais e filhos. Ou está com a avó, ou está na creche, ou está dormindo. Em casa com os pais, pouquíssimo tempo. E de repente você escuta, nossa, as férias é longa demais, nossa, até chegar agosto. Ou seja, parece que nós não queremos a responsabilidade, a alegria de estar com os nossos filhos. Aqui estou dizendo de filhos. Também com a esposa, com o esposo. De repente são duas pessoas que se associam para dividir contas. Porque já não se tem mais o afeto, o carinho, a conversa própria. Porque está sendo sufocado pelo trabalho. Sufocado por toda e qualquer outra coisa. E o tempo que tem fica vendo TikTok, vendo Instagram, vendo Facebook, e não convive. Por isso, é as sutilezas do demônio que vai pouco a pouco matando as nossas famílias, os nossos filhos. São todas as artimanhas que ele coloca para que essa palavra, essa graça, seja sufocada. E nós nem percebemos. E muitas vezes nós nos damos por vencidos. Porque nós achamos que não tem outro caminho, outra solução. Precisamos nós aprender de um provérbio antigo. Mais vale acender um fósforo na escuridão do que reclamar do escuro. Mas de repente nós achamos que é pouco e não fazemos. Se na sua casa você começa a tirar a tela, começa a conviver mais, começa a chegar uma hora antes, tenha a coragem de participar mais da vida dos seus filhos. Um tempo de qualidade com a esposa. Tempo com os amigos. Tempo para Deus. Nós precisamos disso. Porque senão nós seremos engolidos pelo mundo. E ao final o que restará? Apenas a nossa perdição. Porque Jesus é muito claro na sua palavra. Não podemos servir a dois senhores. Ou amará um, ou odiará o outro. E se nós prestarmos bem atenção, parece que nós amamos por demasiado o mundo. Porque nós desconfiamos da providência de Deus. Quantas pessoas pensam que não pode tirar uma hora mais cedo para chegar em casa para estar com os filhos e com a esposa, porque pensa que não vai conseguir pagar as contas ao final do mês. Desconfiam da providência de Deus. Não é somente de pão que vive o homem, mas de afeto, de carinho, de atenção. E se Deus te deu uma missão, Ele também te dá a graça de cumprir bem essa missão. Pare de desconfiar da providência de Deus. Pare de desconfiar e confie. Isso requer coragem, audácia. Não se deixe sufocar por uma correria desenfreada somente em busca de bens materiais. Quantas pessoas ao final da vida têm remorso? Padre, eu fiz tudo para os meus filhos. Fiz tudo para a minha família, de modo material. Mas eu falhei miseravelmente porque não estava presente. Porque eu não participei da vida dos meus filhos, não vi eles crescer. E dinheiro nenhum paga. Nós não podemos esperar o final da vida para chegar a essa conclusão. Eu posso mudar hoje. Não se deixe sufocar pelo mundo. E por fim,
a palavra que caiu em uma terra boa. Não sejamos inocentes de pensar que a terra é boa por si mesma. É pelo esforço, é pela graça de Deus. Nós sabemos perfeitamente, pela própria realidade, é preciso cultivar para que possa se produzir. Se nós queremos amar a Deus, servir as pessoas, rezar mais, empenho, dedicação, não tem como, de modo espontâneo, uma terra começar a produzir. Vivemos num ambiente onde se tem tantas lavouras, mas todas elas foram preparadas. Assim também a nossa alma precisa aprender a amar, a cultivar as virtudes, a temperança, a justiça, a fortaleza, a piedade. Tudo isso requer de nós trabalho, requer constância, requer oração. Qual é a nossa decisão? Eu quero tornar o meu coração uma terra fértil? Ou eu quero permanecer somente cultivando vícios, manias? Eu quero, da agora em diante, ser uma terra fértil? O Senhor requer de nós uma atitude, uma decisão. Nós tomando uma decisão, Ele nos dá a graça de tornar possível que o nosso coração se torne fértil. Aí sim, começa-se a produzir 100, 60, 30 por semente. É isso que interessa para nós. Chegarmos ao céu com mãos cheias de frutos para apresentar ao Senhor. Mas significa que também são mãos calejadas. Mãos que se empenharam para que isso acontecesse. Porque muitas pessoas também pensam que para alcançar o céu não se deve calejar as mãos, não se deve calejar os joelhos de oração. Pensa que do nada acontece. Não. A igreja nos ensina. É sempre a graça de Deus e o esforço humano. Insisto tanto naquilo que dizia Santo Inácio de Loyola. Reze como se tudo dependesse de você.